Caros companheiros, companheiras, é com muita alegria que nós estamos reunidos para realizarmos mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, o nosso encontro de número 52, tema: O Cristo está em você? É uma indagação que nós gostaríamos de trabalhar apropriando dos ensinamentos de Paulo à luz da doutrina espírita, de sorte que nós possamos fazer essa verificação. E assim, eu gostaria de convidar os nossos companheiros, dando boa noite novamente a todos que estão chegando aqui agora. Nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do 1º versículo. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Olha que extraordinário. Versículo 10. E se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para a causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos ficar por aqui. Com muita alegria, nós trabalhamos na última semana até o versículo 10. Hoje nós vamos, efetivamente, trabalhar nesse estudo de número 52, com o tema O Cristo está em você. Nós vamos convidá-los para que a gente possa trabalhar a partir do versículo 8º. Então eu vou reler, por favor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que o Paulo propõe para nós nesse versículo? Desafio para todos nós. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está falando sobre o Espírito reencarnado. Ele está falando do nosso desafio dentro dos planos terrenos. Ele está se referindo às paixões.
do que Paulo está, na verdade, nos convidando a pensar? Nós podemos aqui rapidamente, apoiados nos estudos anteriores, refletirmos sobre a nossa condição de espíritos eternos, no seu sentido de imortalidade, que estamos na Terra, vivendo uma experiência humana, que na realidade tem um tempo, um prazo necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas depois nós vamos retornar para o mundo espiritual. E, obviamente, vamos desvinculando da carne, deixando aqui pessoas, as posses, para mergulharmos num outro contexto de vida. E estaremos, então, vibrando nas faixas espirituais. Mas, na verdade, a proposta do Evangelho aqui é tirarmos o espírito da letra. E nós devemos, nesse momento, contextualizar a nossa necessidade de compreender as opções que nós fazemos dentro do contexto da evolução. Quando Paulo utiliza a expressão estar na carne, ele está nos chamando a atenção para as escolhas que nós fazemos que atendem às paixões, que atendem às nossas necessidades transitórias. E quando assim optamos, nós naturalmente vamos cair naquele contexto de desagradar a Deus. E desagradar a Deus, na realidade, nós não iremos criar uma complicação com Deus, porque Deus não é passional. Deus não está observando com detalhamento o que nós estamos elegendo, porque Ele tem muitas atribuições. Mas aqui é Deus no seu sentido íntimo, o desvirtuar, o desvincular, daqueles princípios que deveriam nortear a nossa caminhada, vamos dizer assim, mais ajustada. No versículo 9, nós também trabalhamos, quando Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Nós trabalhamos na última semana essa questão da aparência, em que nós nos alimentamos, em que nós nos apoiamos. O vínculo com o exterior, abrindo mão do que é essencial. Como espíritos, devemos olhar para dentro de nós mesmos, verificando o que realmente é importante. A experiência, o sentimento, as emoções, as escolhas. Enfim, o que ficou? O que definiu para nós o estado de felicidade ou de tristeza? Para que nós possamos realmente avaliar se nós estamos vinculados à carne ou se nós estamos vibrando com o Espírito de Deus que habita dentro de nós mesmos e que precisa de ter espaço, vamos dizer assim. Nós precisamos de dar condições para que haja a operação divina, porque efetivamente é isso que vai nos trazer, vamos dizer assim, felicidade, paz. Então, o contexto de hoje, o Cristo está em você, é uma reflexão muito valorosa que nós devemos fazer, não só agora, durante o estudo, mas labutarmos, trabalharmos no sentido de fazer uma reflexão permanente destas nossas escolhas e das faixas que nós estamos elegendo para vibrar. Qual é o mundo espiritual que realmente eu estou elegendo para que eu possa vibrar nele? Céu, inferno é estado íntimo. São as nossas escolhas.
E é obviamente aonde trabalhamos e aonde nos alimentamos. E efetivamente é o que nós vamos realmente nos responsabilizar. Porque esse mundo que habitamos hoje, ele é uma consequência dos investimentos do ontem e o do agora. O que nós vamos encontrar na dianteira é exatamente o resultado do que nós estamos operacionalizando agora. Não há milagre. Não há milagre. Há sim desafios que precisam de ser efetivamente levados a efeito, para que nós possamos, vamos dizer assim, adquirir um nível, adquirir um ponto de equilíbrio, de sustentabilidade. No versículo 10, Paulo diz assim: e se o Cristo está em vós, olha que extraordinário. Se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que o Paulo está querendo dizer para nós? O Espírito vive por causa da justiça. Isso é para a gente avaliar. Por quê? Nós, efetivamente, vamos garantindo o nosso bem-estar a partir do momento em que nos vinculamos no plano da justiça. A justiça divina. A justiça divina é que efetivamente define para nós a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal. E ao discernir, ao entender o que está sendo bom e o que não está sendo bom, nós vamos, obviamente, percebendo o resultado das escolhas. Se essas escolhas vão trazer para o meu íntimo bem-estar, ou se vão trazer para mim, vamos dizer assim, as dificuldades. São pontos, são reflexões filosóficas, mas que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então, repetindo, e se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está morto por causa do pecado. Então, o Cristo em nós, a manifestação da luz, vai definindo de uma forma muito interessante uma novidade de vida. A determinação para abrir mão do que efetivamente não tem a ver. E quando reincidimos, quando voltamos, quando nos vinculamos novamente àquilo que ficou, muitas vezes querendo movimentar no plano do saudosismo, obviamente que iremos amargar o fel da desilusão, que como que se manifesta de uma forma muito mais contundente, porque o indivíduo já descobriu a novidade, mas ele prefere ficar, vamos dizer assim, flutuando, mourejando naquilo que ficou, aquilo que deveria, vamos dizer assim, permanecer como apenas experiência. E nós gostaríamos de, nessa noite, caminhar para o versículo 11 também, porque ele fala para nós, trazendo a seguinte ideia: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que beleza. Como esse versículo mexe com a gente. Aqui, a definir Deus oferecendo a ressurreição a Jesus, o milagre da vida. Jesus é o campeão do túmulo vazio, aquele que volta dos mortos, soberanamente o rei inatacável,
o Rei indestrutível, no seu sentido de individualidade, ou apresentando para nós uma reflexão em torno da imortalidade da vida, que, vez por outra, se manifesta contundentemente. Mas há momentos em que nós obliteramos essa manifestação. Quando optamos pela carne, pelas paixões, pela ilusão, obviamente que nós vamos estar projetando uma ideia, um ideal, uma manifestação que vai ocasionar morte. Mas a morte no sentido do resultado do pecado, ou da concupiscência, ou do desvio, ou do desequilíbrio. Iremos renascer após isso. Mas teremos que ressurgir das cinzas como a fênix, para fazer uma reconstrução. A morte do Cristo, na realidade, representa a morte, sim, por eleição de novos valores, por escolha de virtudes que vamos trabalhando para que possam essas virtudes frutificar um dia e fomentar uma nova personalidade, um novo espírito, um novo ser. Então nós podemos aqui falar em duas mortes. A morte que é imputada de fora para dentro, a morte que acontece de dentro para fora. A morte de fora para dentro é a manifestação natural dos impactos que vão definindo uma necessidade de mudança e que geralmente acontece pelos princípios da queda e não pela escolha pessoal. Porque quando se projeta a escolha pessoal, pelo trabalho, pelo esforço, pelo labor, que define o sacrifício, o testemunho, nós vamos como que gradativamente promovendo a vida. Agora é diferente quando queremos operacionalizar nos planos da dificuldade que nós vamos, ou que nós já despertamos para elas, mas queremos permanecer nelas, estaremos como que sujeitos às intempéries do caminho. As tempestades, os furacões, as desencarnações, o abandono, a desilusão. São princípios que lá no Antigo Testamento vamos encontrar expressões como a ira de Deus. Ou seja, se nós trabalhamos na lei de progresso, com o progresso individual e com o progresso coletivo, a espiritualidade nos apresenta que nesse caminhar, geralmente, por estarmos ainda infantis para as propostas de sublimação, a nossa caminhada se faz muito, muito tímida, lenta, cheia de percalços, de queda, de abandonos, de hesitações. À medida em que o espírito vai ganhando em maturidade, é como se a caminhada se fizesse, não vamos dizer na base da corrida, da maratona, não, mas uma caminhada objetiva, porque os passos devem ser dados de uma forma solene, equilibrada, porque também não adianta correr. Muitas vezes a gente quer correr porque perdemos tempo, porque sabemos que barateamos, aí a gente quer abraçar o mundo, e não é bem assim. Nós devemos tomar cuidado para não equivocarmos nos planos da quantidade, da mensuração. O Evangelho propõe para nós qualificação. E qualidade não se faz pela somatória, pela multiplicação. A qualidade cresce a partir do momento que a gente aprende a abrir mão, que a gente aprende a diminuir, a dividir em prol do semelhante. Observemos como que o Evangelho nos traz convites assim, bem diferenciados. Então, como que tu vai diminuir, como que tu vai dividir?
no movimento do perdão, da benevolência, da indulgência. A caridade solene. E muitos até operam julgando que estão ajuntando em celeiros. E isso é bobagem. Eu não estou fazendo caridade para ganhar bônus horas. Eu não estou fazendo caridade para ficar bem com os espíritos superiores, para ficar amigo de fulano e beltrano. Não. Nós devemos nos conscientizar que a operação da caridade visa o engrandecimento do espírito a partir do momento em que ele aprende a se doar. Por isso é que Jesus disse que ele não veio para servir, ele veio para ser servido. Que extraordinário. O versículo 12 diz assim, vamos voltar para o texto para a gente dar uma avançada. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se somos devedores da carne, nós continuaremos escravos da carne. Quem comete pecado é servo do pecado. O que o Cristo, através de Paulo de Tarso, quer nos dizer? Que nós somos devedores da misericórdia, a bondade de Deus. As ofertas do Senhor são impagáveis. Nós seremos sempre devedores. Quando se opera nas expressões como merecedores, nós temos que tomar muito cuidado, porque existe um merecimento relativo ao nosso plano operacional, a nossa posição espiritual, mas é um merecimento que ele não pode ser considerado absoluto, porque dentro do merecimento sempre existe um ingrediente chamado misericórdia. Eu vejo uma manifestação do nosso amigo João Hoffman. Ele está dizendo assim, sim, corremos muito, devido à ganância que aumentou o custo de vida. É preciso uma nova política monetária e de comércio. Talvez bônus horas na Terra? Boa pergunta, viu, João? Vamos copiar as políticas do céu. Aliás, não é uma pergunta, né? Ele está até fazendo uma pergunta provocativa. Vamos adotar a política dos céus. Então, por exemplo, já que citamos o bônus hora, a moeda, vamos dizer assim, simbólica do mundo espiritual, conforme descreve André Luiz, no livro Nosso Lar, é um crediário, né? É uma conta que vai crescendo à medida em que o indivíduo aprende a se dar, a se sacrificar em prol do semelhante. Isso é belíssimo, essa reflexão. Mas o interessante é que, quando a gente vai estudando esse mecanismo que o André Luiz nos apresenta, nós verificamos que essa moeda tem a ver com desinteresse. Essa remuneração, ela está diretamente relacionada à capacidade do indivíduo se desprender, se desvincular, abraçar a causa do outro, da humanidade. Isso é de um valor, amigo, extraordinário. Nós precisamos de pensar sobre isso, sim, viu, João? Porque na Terra, o que vale, o que interessa para nós é exatamente aqueles mecanismos que atendem apenas a nós outros, em detrimento do semelhante. Não é verdade? Mas eu gostaria de, nesse momento, atingir o versículo 13. E eu vou novamente colocar na tela para vocês acompanhar conosco. Por quê? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha que interessante. Se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos aqui duas expressões, morrereis e vivereis. Eu gostaria de
trazer os nossos benfeitores para nos auxiliar nesse versículo 13, para que a gente possa novamente perguntar para nós mesmos se o Cristo está em você, se o Cristo está em nós. Então eu gostaria de convidá-los para depois pesquisarem, estudarem o livro Pão Nosso, do nosso benfeitor Emmanuel, que foi materializado, né? Ele foi intermediado, foi trazido para nós pelo trabalho extraordinário do médium Francisco Cândido Xavier. Então, vamos trabalhar a primeira parte do versículo. Vamos dividir o versículo em duas partes. Primeira parte. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Vamos ouvir Emmanuel. Diz ele: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas. Encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, ele é intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere. E o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa. Não sabe renunciar. Dói-lhe ceder em favor de alguém. E quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o, abre aspas, lado inferior da vida, fecha aspas, o que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade,
dentro da noite cruel. Nós perguntamos: o Cristo está em nós? Por quê? Nós, vibrando segundo a carne, morreremos. É a afirmativa de Paulo. Morrereis. Então, segundo a carne, o Emmanuel apresenta para nós uma série de ângulos para que nós possamos refletir. Dentro do contexto do nosso dia a dia. Então, diante de limites, nós vamos entender que não há possibilidade. O negativismo vai nos projetar para a morte. A cada fala, a cada sentimento, a cada expressão. Para muitos, a vida será apenas uma comédia humana infeliz. O sofrimento, uma casa adequada ao desespero. Quando convidados para purificar espiritualmente, a manifestação da revolta, da indisciplina, da arrogância, da exigência. O amor, na verdade, nunca visitará, porque o amor, na realidade, projeta o ser para abençoar os laços afetivos, e não o amor promove, vamos dizer assim, um princípio em que os laços afetivos vão funcionar para atender apenas a causa de um. A dor, jamais uma benfeitora. Por isso, a expressão é de intolerância, de indisciplina, porque a dor vai representar um angustioso cárcere. E quando a dor nos convidar para o serviço ao semelhante, o Cristo não estando em nós, o serviço ao semelhante se torna humilhação. Por isso, sem o Cristo, não há motivo para perdoar. Porque para perdoar, há de se ter que renunciar. Dói. Dói muito quando tem que ceder a alguém. Ajuda. Quando convidados para servir, o sentimento sem o Cristo é de uma escravidão. Por isso o homem se torna desdidoso, porque ele vai viver, respirar e agir segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, sem fim, como o calor de uma vida selvagem. Sem o Cristo no coração, toda hora renovadora se torna um verdadeiro castigo. Por isso, acabamos como que fugindo da imortalidade. Não cabe discutir. Não me proponho a orar, a me vincular a qualquer plano, a qualquer expressão, a qualquer acontecimento que possa me auxiliar a olhar mais além, a olhar para dentro de si, com bondade, com compreensão, com possibilidades de se colocar na condição de um servidor humilde para aprender e se libertar. O resultado de tudo isso, amigos, que é nada mais do que o lado inferior da vida, a carne é o lado inferior da vida. Tudo isso há de redundar num fim do corpo, no sepulcro,
na sombra, na impossibilidade, dentro de uma noite cruel, que visita milhões de pessoas na Terra, que é a realidade de muitos corações que estão na noite escura da escassez, da tormenta, da loucura no mundo espiritual. Porque o que nós apropriamos aqui, nós teremos que dar conta num determinado momento da vida. Por isso, reflitamos com Paulo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Essa é a primeira parte do versículo 13. Agora, para a nossa satisfação, para o nosso deleite, Emmanuel traz na lição 82 a segunda parte desse versículo. Eu não citei, peço desculpas. Livro Pão Nosso, lição 79. Ou melhor, na lição, agora eu desmarquei. Agora nós vamos para a lição 82. Eu fico devendo a lição que eu realmente desmarquei, mas está bem próxima aqui, que trata desse mesmo versículo de Romanos 8,13. Emmanuel vai falar assim, em espírito. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos ouvi-lo novamente. Emmanuel diz assim: quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada a compreensão, assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia, qual o aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Olha que bonito. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento, pertencem ao eterno doador. O usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de um novo dia. Sublime transformação e alegre despertar. Sublime transformação e alegre despertar. O Cristo está em você? O Cristo está em nós? Quando o Cristo está em nós, a luta é para viver segundo as leis do Espírito. As leis do Espírito. Quando Cristo está em nós, avançada compreensão vai definindo a posição íntima de cada um diante da vida.
Quando Cristo está em nós, o aprendiz se faz aplicado e verifica a importância de estar sobre a terra. Valoriza o tempo. Não menospreza nenhum ensejo de criar uma epopeia de ação. Por isso diz Emmanuel, as boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Quando Cristo está em você, encontramos no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. E é o trabalho-serviço, não é o trabalho-ação. O trabalho-ação, movimentamos. O trabalho-serviço, aprimoramos o ser. Valorizamos no trabalho tudo que ele enseja. Seja no campo íntimo, sentimento, razão, pensamento, inteligência, habilidade motora, cognição, relação, socialização, espiritualização. O Cristo está em você? O Cristo estando em você, quando percebes a ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço, e não cobrança, e não encarceramento. Né? Nós estamos aqui com muitas manifestações no chat. E eu gostaria de carinhosamente abraçar o meu companheiro Arnaldo Oliveira, e eu convido o Arnaldo para me responder depois nos bastidores uma mensagem que eu enderecei para ele hoje cedo. Não foi à toa que tu apareceu aqui, amigo. Então fica aqui um convite. Então, quando diante da ignorância, quando Cristo está em nós, nós queremos servir. O prato de comida, o cobertor, o remédio, a palavra, a mensagem, a presença, a visita, o e-mail, a mensagem. Enfim, o Cristo está em você, eu pergunto. Se o Cristo estiver em você, diante das dificuldades e aflições da estrada, eu aposto que tu está recolhendo os recursos para a própria iluminação e para o seu próprio engrandecimento. O Cristo está em você? Eu pergunto. Se estiver em você, você vai ver passar os obstáculos como mesmo vê correr nuvens, porque os obstáculos passam, a doença sara, a solução aparece no tempo oportuno. Mas se o Cristo está em você, a esperança e o amor dão significado até aos processos do aguardar, do esperar. Esperar em Cristo é uma expressão utilizada por Emmanuel. Não é isso? Então vamos que vamos. O Cristo está em você? Eu tenho certeza que você ama a responsabilidade e não se prende à posse. O Cristo está em você. Se o Cristo está em você, a posse que nós nos vinculamos é a posse eterna, os bens imperecíveis, a luz interior, as virtudes, a inteligência, a informação, a cultura, a educação. Quem adquire não perde. Né? A traça, nem o ladrão, entram em cena, porque são posses eternas. Olha que extraordinário. O Cristo está em você? Quando o Cristo está em você, você dirige com devotamento tudo. Você é líder, você coordena, mas você não tem preocupação com o dominar, a não ser dominar as próprias impulsividades. São pontos importantes para que a gente reflita. Aí eu pergunto de novo, o Cristo está em você? O Cristo está em você quando você ampara, sem inclinações doentias, sem paternalismo, maternalismo, mas com as expressões da educação, que ensina, que liberta, que abençoa, que dá tempo ao tempo, como dizia Arnaldo Rocha. Quando Cristo está em você,
O serviço não escraviza. O serviço liberta. Por isso é que Paulo de Tarso afirmara: eu prego o evangelho em cadeias. Ele vai visitar aqueles que estão em cadeias para pregar o evangelho? Ou ele estabelece o entendimento das cadeias que existem dentro dele mesmo? Nós precisamos de entender o que nos aprisiona. E por que estamos encarcerados, jungidos, algemados? A proposta de pregar o evangelho é para entender a importância da dor, da dificuldade, da limitação, sabendo que ela é transitória, um dia vai passar. Não é verdade? O Cristo está em você? O Cristo está em nós? Emmanuel nos convida a permanecermos atentos para com as obrigações da sementeira. Obrigações da sementeira. Todavia, não devemos nos inquietar pela colheita. Semear, semear, semear. Semear com Cristo é abençoar e passar. Abençoar e passar. Abençoar e passar. Sem resposta, sem aplauso. Sem ver a obra pronta, o importante é participar dela. E a obra do Cristo, a obra de Deus não é nossa. Porque assim compreenderemos que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Porque somos, quando Cristo está em nós, somos conscientes da nossa posição de usufrutuários dos bens divinos. Onde quer que se encontre, onde quer que nos encontremos, devemos carregar conosco mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. O Cristo está em você. Bem-aventurado, bem-aventurado és, porque segues a vida afora em espírito. Porque para ti que está vibrando com o Cristo íntimo, a morte aflitiva não é mais que uma alvorada de um novo dia. O Cristo está em você. Essa alvorada proporciona uma sublime transformação e um alegre despertar. Sublime transformação e alegre despertar. Sublimação, alegria, despertamento. Jesus é o campeão do túmulo vazio. Jesus traz para nós possibilidades para estas renovações. Jesus em nós é a ressurreição definitiva. Sabemos que é um processo longo, é uma caminhada árdua, mas que precisa de ser percorrida com itinerância, sem hesitações, sem adiantamento, sem aditamento de coisas que só maculam, só adulteram, só afligem, só desviam. A nossa caminhada com Jesus, ela deve ser a caminhada da nobreza, da educação, da disciplina, do devotamento, da entrega, da renúncia e do sacrifício extremo. Bem-aventurado aquele que o Cristo está vibrando dentro dele. E eu não tenho dúvida, nesse momento em que atingimos a culminância do nosso trabalho, em afirmar para você que me ouve, que assiste essas imagens, que captam, que se intercambiam com estas vibrações. Eu gostaria de afirmar sem medo de errar. O Cristo está em você, sim. Chega um momento em que ele precisa de sair de você pelas tuas ações. O Cristo precisa de sair de você pelo teu olhar nobre, romântico, fraterno, amigo.
O Cristo precisa de sair de você pelo teu suor, pelo teu trabalho, pela tua dedicação. O Cristo precisa de sair de você pela sua capacidade de dividir o pão, de ombrear o desafio do outro, ser colaborador com o mundo, ser um carteiro de mensagens sublimes. Entregue a carta. Não importa quem endereçou, quem vai receber. O importante é entregar a carta. Foi o que o Chico Xavier fez no nosso meio, bem pertinho da gente. Como ele disse, eu sou um entregador. Eu sou um entregador de cartas. Eu entrego a produção que vem dos espíritos. Eu não sou nada. Eu sou um cisco. Não é à toa que meu nome é Francisco. Tira o Fran. E ele falava, tira o Fran com muita franqueza. O que fica é o cisco. Da minha simplicidade. Ao invés da gente ficar endeusando X, Y, Z, vamos adotar essa metodologia de sermos francos, verdadeiros conosco mesmo e sairmos pelo mundo para aprendermos a colher aquilo que vale, espargir as coisas boas, porque assim é que nós estaremos, vamos dizer assim, muito pertinho do Senhor da vida. Nesse momento, com o coração em prece de alegria, nós caminhamos para o final do trabalho, convidando vocês ainda para lerem o livro Chico Diálogos e Recordações, da nossa autoria, agora ampliado, revisado pela editora Clarim, porque nessa obra nós vamos encontrar muitas histórias do nosso amado, do nosso querido, da nossa alma bondosa, Francisco Cândido Xavier, que na sua simplicidade, no seu jeitinho mineiro de ser, ele vem dizer para nós que o Cristo está em você. E esta é a mensagem que nós gostaríamos de deixar no término do nosso trabalho. Confie, confie porque o Cristo está em você. Você já alcançou muitas coisas, você já conquistou muitos valores, você tem a força suficiente para continuar a sua missão. A missão que vai te trazer felicidade, porque é a missão que o Cristo te confiou. A missão da caridade. Esta mensagem é a que liberta. E esta mensagem é que nos concede a possibilidade de estarmos numa cidade muito especial, a cidade de Deus. Aquela cidade em que a fraternidade se transforma na bandeira guia, porque as pessoas se reúnem no diapasão da igualdade, vibram com liberdade. E dentro desse escopo, todos desta cidade dormem após as tarefas em paz, porque a paz é o sinônimo do bom combate, o combate com Jesus. E nestas expressões singelas, acanhadas, mas que brotam do fundo do coração, em nome da espiritualidade que coordena essa tarefa, dos benfeitores espirituais que nos concederam esse espaço, que continuam sustentando essa grande rede do bem, nós nos despedimos desejando a todos que tenham uma noite muito produtiva e que as bênçãos do mundo espiritual possam se espargirem em vossos lares, em vossos corações, e para todos aqueles que amamos, para os adversários, os inimigos, para os homens que passam por provas na terra, para a população hoje, eu endereço do Haiti, de Porto Rico, do Caribe, das regiões do México abaladas por terremotos,
outras que passam por provas tão complexas, a humanidade que vive um momento angustioso, de tormentas, de furacões íntimos, porque sabemos que nesse plano de transição, de mudanças, a espiritualidade nos ampara, porque sabedores eles que nós precisamos de sermos testados, verificados, para que a gente possa realmente chegar naquela posição em que iremos, de uma forma soberana e permanente, dizer por palavras e por atitudes que o Cristo vai permanecer em nós para sempre. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, interrompemos mais um estudo das cartas do convertido de Damasco, Paulo de Tarso. Ave, ave, ave Cristo. Tenham todos muita paz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Valeu. Um beijo no coração.